Estamos de volta à República Popular das Letras, dessa vez com o tema Direito e Literatura. O nosso convidado é o professor Cristiano Paixão, da pós-graduação do Direito da UNB, especialista em Constituição e Democracia, especialista em direitos humanos, narrativas históricas, ele é subprocurador-geral do Trabalho e, como a gente acompanha a carreira dele há muitos anos, uma coisa que percebemos é que a paixão dele, com o trocadilho e tudo do nome, é justamente direito e literatura. Eu me lembro que alguns anos atrás eu li um artigo que ele fez sobre Shakespeare e deu vários exemplos assim de como é que certos ramos do direito entravam ali nesse escritor inglês, né? A questão da direito de herança no Rei Lear, a questão da soberania do rei no Ricardo III, direito de família em Romeu e Julieta, e por aí vai. Então é um tema absolutamente interessante para a gente discutir. Paixão, eu queria ver, talvez a gente pudesse começar com o artigo último que você escreveu sobre o lugar da literatura no ensino do direito, em que você bota 3 urgências para o ensino do direito nessa relação. Acho que podíamos começar por aí. Excelente. Bom, quero agradecer a CQ, seu convite. É uma honra participar do seu programa. Eu acompanho o seu canal no YouTube, vejo o cuidado com que você trata as entrevistas, você prepara, você tem todo um trabalho de um jornalismo qualificado que é difícil a gente encontrar. Obrigado. E você já é um parceiro já de longo tempo, naquela nossa experiência maravilhosa que tivemos eu, o professor Zé Geraldo e outros colegas do UNB, nós tivemos o Observatório da Condição da Democracia. Eu me lembro que entramos em contato com você para um dia de análise da nossa produção. E foi uma aula de jornalismo, mudou a maneira com a qual nós pensamos, que legal. aquela publicação, que é uma das coisas que eu sempre falo com o professor Zé Geraldo, que é um amigo que temos em comum, que eu sempre falo que é uma das coisas que eu mais me orgulho da minha vida acadêmica, que era essa, de fazer um jornal, um tabloide, com 24 páginas, diagramado do modo tradicional, com um grande jornalista editor na diagramação, que é o Luiz Recena. Então, nós tínhamos ali uma atividade jornalística, o prazer que era. Tínhamos reunião de pauta, uma grande mesa na sala da Faculdade de Direito, fazíamos uma reunião de pauta, depois discutíamos os textos coletivamente. E é interessante, numa época que o mundo estava entrando nos jornais digitais, nós estávamos ali no velho jornal físico. Íamos buscar, inclusive muitos alunos hoje são professores, iam buscar os exemplares na gráfica do Correio Brasiliense, com aqueles fardos de jornal, assim. E a gente fazia lançamento desse jornal. Então, essa experiência, pelo menos para mim e muitos outros, foi muito marcante. Interessante. E você é uma grande parte dessa história. Então, por isso eu gosto de trazer de novo essa importância do jornalismo. O jornalismo, para mim, existe uma coisa de um processo de formação que é irrenunciável, que é inseparável daquilo que nós somos. E eu tenho esse interesse por história constitucional contemporânea, por história política brasileira contemporânea, e os jornais têm muito a ver com isso, né? Eu era uma criança e adolescente dos anos 70 e 80 que devorava jornais. E jornais como o Jornal do Brasil, na sua fase áurea, a Folha de São Paulo, especialmente no início dos anos 80, com um projeto gráfico e editorial inovador. Isso marca muito, né, a nossa história. Até hoje eu uso muitos jornais como fontes. Os jornais são... É a história a sangue quente, né? Exato, e com uma capacidade do jornalista que, ao mesmo tempo, que poucos jornalistas têm, mas alguns têm isso muito bem, que é de estar no prazo curto dos acontecimentos, mas conseguir, por meio dessa observação, trazer outras análises mais profundas. Sim. Então, isso é um dado importante. A gente está falando nesse início. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que são as coisas que nos marcam na vida. Antes de ser professor da Faculdade de Direito, que era uma coisa que eu não imaginava ser, inclusive, um desses acidentes que acontecem na nossa vida e que mudam a nossa vida, Sim. eu sempre gostei de música, sempre gostei de leituras. Shakespeare eu leio desde sempre. E isso, quando você ingressa numa faculdade de Direito ou numa instituição pública, você não precisa abrir mão disso.
Sim, sim. Né? Claro, Isso é parte do que você é. claro. É parte de como você vê uma circunstância da vida, como você atua, seja como membro de uma instituição, seja como docente, isso faz parte do que você é. Então, eu tenho o privilégio de ser professor da UNB, onde eu posso fazer isso. Né? Eu ingressei na UNB em 99, em 2005 eu dei meu primeiro curso, Direito, Cinema e Literatura. Olha só. E aí foi começando. Começa muito artesanalmente, ou fazendo experiências no plano de curso, e depois a coisa vai ganhando uma dimensão que você vê que esses mundos são possíveis. Sim, E claro. nós temos hoje um campo muito organizado de direito e literatura e direito e arte no Brasil e no mundo. Existe uma rede de direito e literatura, a RDL, eu faço parte da diretoria dessa rede. Com a revista Anamorfoses, Anamorfoses. uma revista muito bem curada, muito bem cuidada. Tanto a RDL quanto a revista Anamorfoses, elas são um exemplo do avanço desse campo, a gente vê o interesse desse campo no Brasil. Tem essa outra revista que eu faço parte do conselho, que é a Law Art, que é uma revista de Direito, Arte e História, que é uma revista que também tem está crescendo o interesse sobre ela. A gente vê em outros países as pessoas trabalhando com isso, talvez porque seja um chamado para o direito. Talvez seja um chamado. Talvez sempre existiu quem cultivasse direito e literatura, sempre houve juristas com pendores literários, mas de uns tempos para cá nós começamos a ver um aumento mesmo de publicações e de atividades sobre isso. Aí você falou de Shakespeare, eu me lembro que a minha segunda disciplina, Direito, Cinema e Literatura, se chamava Shakespeare e a Modernidade. Olha só. Era um filme de uma peça de Shakespeare com um filme contemporâneo, que tivesse os temas parecidos. Então, o amor romântico, aí Romeu e Julieta, questão de desigualdade racial, racismo, Mercador de Veneza, eu coloquei Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Eu fui fazendo essas associações entre temas universais para o Shakespeare e temas que são contemporâneos para nós. Eu gosto muito do livro daquele teatrólogo, o Jan Kot, é um teatrólogo polonês, que tem uma leitura muito interessante sobre Shakespeare, uma leitura muito moderna sobre Shakespeare, e ele fala, Shakespeare é nosso contemporâneo. O livro chama Shakespeare Nosso Contemporâneo. Por isso que ele se presta a tantas adaptações fílmicas, porque ele fala para nós. Então, eu acho que esse é um pouco o sentido das urgências desse texto que você faz referência. Nós temos que trabalhar a literatura hoje. Nós temos que trabalhar a literatura como ela é. Eu adoraria a gente ter um processo formativo de modificar a difusão da literatura para as futuras gerações, deve ser feito. Mas nós não podemos renunciar a fazer literatura hoje. A primeira urgência, você diz que simplesmente a literatura, em geral, deve fazer parte do currículo. Exato. A minha ideia é que não deve fazer parte como aquilo que se dizia no meu tempo de estudante, como perfumaria jurídica. Sim. Os estudantes Como direito, ilustração. como algo assim, você faz matérias de direito de verdade, como direito civil, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, direito processual. Aí você tem uma perfumaria jurídica, uma filosofia do direito. E essa é a forma antiga e errada de pensar. Eu acredito que duas coisas. Primeiro, as humanidades não são perfumarias jurídicas, elas são parte do que é o direito. O direito sempre teve essa vocação ligada às humanidades. Mas, além disso, nas disciplinas duras, ou seja, as disciplinas efetivas, especializadas do direito, que são importantes, um aluno tem que passar pela faculdade de direito, ele tem que saber direito civil, tem que saber direito penal, ele não pode desprezar esse saber. Mas nessas disciplinas, a literatura pode ser uma fonte, e ela pode ser uma fonte no mesmo grau de importância do que um manual, do que uma decisão judicial. Por exemplo, para discutir questões de moralidade. Vamos entender Madame Bovary de Flaubert, por exemplo. Vamos entender não só o enredo de Madame Bovary, como toda a controvérsia jurídica. Houve processos em torno desse livro. Ele foi proibido na França. E houve toda uma discussão. Inclusive, uma edição brasileira tem a sentença no final. Então, eu quero dizer com isso é que nós temos que trazer para o mundo do direito à literatura como uma parte dessas humanidades que informa o que é o direito. Eu acho muito difícil você abrir mão dessa perspectiva generalizante, ampla, e isolar o fenômeno jurídico como se fosse um simples elemento técnico. Você, nesse artigo seu, trabalha com o conceito de complexidade, que o direito está cuidando de
realidades muito complexas na contemporaneidade. E, obviamente, a literatura ela pode oferecer dimensões, abrir janelas para esse entendimento da complexidade, é isso? É bem por aí. Eu me recordo, aquele grande filósofo Jacques Derrida, ele tem um belo texto sobre o direito, né? Um livro chamado A Força de Lei. Chama Força de Lei o livro. É um livro interessantíssimo, com muitas provocações sobre como o direito funciona. E foi uma produção até um pouco tardia na obra do Derrida. Ele é muito famoso pela gramatologia, né? Pela que se chamou da filosofia da desconstrução, mas ele começa nos anos 80, principalmente depois de trabalhar na New School of Social Research em Nova York, ele começa a dialogar com alguns autores do direito, como a Drusilla Cornell, e ele chega com essa ideia, eu vou refletir sobre o que é o direito. E em algum momento ele fala, assim, o ato de decidir uma questão pode ser equiparado, uma questão judicial, uma questão jurídica, a uma loucura. Porque o que é um processo judicial? É uma reconstrução da realidade. Uma realidade que é muito mais complexa do que essa reconstrução. Como nós sabemos, e a história me ensinou isso, o passado ele não está disponível para nós. Eu não tenho acesso ao passado como ele foi. O passado é uma grande massa, amorfa, obscura, opaca, que tem elementos e desdobramentos que ninguém consegue apreender. O que nós temos do passado? Como diz aquele belíssimo texto do Walter Benjamin, lampejos, fragmentos. São manifestações do passado que se tornam visíveis no presente. Então, imagine se isso vale para qualquer pessoa, e para qualquer grupo social, e para qualquer comunidade política. Imagine isso para um processo decisivo para a vida de alguém. Imagine o desespero de uma pessoa no processo, um réu no processo criminal, que ele viu determinadas coisas. Agora, quem garante que as pessoas que vão julgá-lo poderão ver essas coisas? Perceber a O nuance. processo judicial é uma grande tradução. O que é essa função importantíssima da advocacia? Advogados, procuradores, promotores são tradutores. Eles traduzem para uma linguagem especializada aquilo que acontece na vida real. E essa tradução, como toda tradução, cria uma nova língua, cria um novo idioma, cria um novo discurso. E é nesse discurso que vai evoluir um processo judicial. Então, é uma situação de reconstrução radical. O que é uma prova testemunhal? É uma tentativa desesperada de fazer voltar aquele passado. A testemunha não pode dizer, eu acho. Ela tem que dizer o que ela viu. Ora, ela sabe o que ela viu? O que ela viu foi a mesma coisa que outra testemunha viu? O que é esse ato de ver? Então, se nós formos decompor o que é um processo judicial, ele vai realmente, nós vamos começar a entender o que o Derrida falou que é uma loucura. Porque é uma tentativa radical de reconstruir um passado no presente que vai envolver algum tipo de ficcionalidade. Vai envolver algum tipo de criação. E aí, esse tipo de criação, para eu ter acesso a como essa criação funciona, seria melhor se eu conhecesse como o processo ficcional efetivamente acontece. Como tramas são produzidas, como um novo personagem aparece numa narrativa, como eu tenho vários narradores em determinadas peças literárias. Então, os paralelos são evidentes. Há um paralelo aí também com a disciplina da história, né? Sim, claro. E você justamente fez agora um plano de curso em que discute o Estatuto da Verdade no direito e na história. Sim, é um tema. A gente, na verdade, eu acho que, para mim, a história é mais fascinante quando ela é mais atual. Nossa, a questão da verdade é uma questão crucial para nós, hoje, no Brasil, no mundo. Quem diz a verdade? Que tipo de estatuto de cientificidade, de verossimilhança, de credibilidade, de confiança? Qual é o regime? Ou quais são os regimes da verdade que circulam hoje no nosso mundo? Nós temos uma pluralidade, uma polifonia de registros da verdade. E direito e história lidam com esse material o tempo inteiro. E literatura também. Então, a ideia desse plano de curso, que eu fiz em conjunto com um grande colega, um grande amigo, o professor Zé Otávio Guimarães, que é um professor de história, que participa do mesmo grupo de pesquisa que eu, que é o parceiro de muitos anos nessas investigações, é que nós percebemos que existe um campo muito aberto para isso, também na literatura.
Né? Nós trouxemos, isso eu acho que foi uma das coisas mais interessantes, nós trouxemos alguns casos literários, né? Tem o famoso caso do Retorno de Martin Guerre, que é uma história real de um povoado no oeste da França, no século XVI, em que se produziu uma situação curiosa. Havia um casamento entre esse personagem, Martin Guerre, e uma Bertrande, filho de uma família importante do vilarejo. Martin Guerre, que é de uma família de pequenos agricultores, tem uma pequena divergência familiar, ele tem um problema de não gerar filhos e ele acaba saindo de casa. Alguns dizem que ele foi para uma corte vizinha, outros dizem que ele foi para a Espanha, outros dizem que ele foi lutar na guerra. Alguns anos depois, aparece uma pessoa se dizendo Martin Guerre. E ele é aceito pela família, ele é aceito pela esposa. Só que aí, à medida que as relações, especialmente de produção dentro da família do Martin Guerre original vão aparecendo, começa a se desconfiar que ele talvez não seja Martin Guerre. E começa um processo judicial. Eu não quero dar spoilers ao vivo, porque eu quero convidar as pessoas a lerem o livro. O livro é de uma grande historiadora chamada Natalie Zemon Davis. Se escreveu esse livro chamado O Retorno de Martin Guerre. E existe um filme com o mesmo nome, O Retorno de Martin Guerre, com Gerard Depardieu fazendo o papel principal. Mas o que eu quero dizer com esse caso virou um processo judicial. Esse processo se perdeu. Esse processo, os autos, né, originais se perderam, mas o juiz que julgou o caso, que era um grande professor de direito, um jurista muito conhecido na França do seu tempo, o juiz Corrat, ele ficou tão impressionado com esse caso, ele presidiu o júri, que ele escreveu uma memória sobre esse caso. E essa memória chegou até nós. Montaigne, o grande Montaigne, saiu de Bordeaux para assistir o julgamento em segundo grau em Toulouse e escreveu um ensaio falando. Aí o assunto ficou famoso. Aí nós descobrimos, tem um final completamente espetacular, mas eu não vou contar, porque eu quero que as pessoas ou pelo menos vejam um filme, ou o que é melhor, leiam um livro, ou façam as duas coisas. Mas aí nós tivemos, o Brasil entra nessa história. Como o Brasil entra nessa história? Porque tem um caso muito parecido no século XX na Itália. Primeira Guerra Mundial, um professor famoso chamado Giulio Canella está morando em Verona. Até tem a ver com Shakespeare, né? Estamos de novo batendo no Shakespeare. Ele está vivendo em Verona e ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial, no fronte oriental europeu. Ele vai para a região da ex-Iugoslávia. Lá ele desaparece. Não retorna. E a vida segue. Se publica uma notícia, desaparecido no jornal, até que se apresenta uma pessoa se dizendo o professor Giulio Canella, mas dizendo o seguinte: não me lembro de nada. Tenho uma amnésia, mas eu sou o Giulio Canella. O que é interessante, a esposa do Giulio Canella aceita ele. Depois vão ver que ele se parece muito com uma pessoa chamada Mario Bruneri, que era um pequeno, digamos assim, um pequeno delinquente, cometia pequenos crimes nos arredores de Turim, e tinha sido internado no sanatório de Colenho e ficou conhecido como Los Memorato de Colenho, ou seja, o esquecido de Colenho. E tem um processo judicial para saber se Canella, se o Bruneri é Canella. E virou um caso público na Itália. Saiu nos jornais. E aí, onde o Brasil entra? O casal, porque a esposa fica muito unida a ele. Os dois migram para o Brasil. Onde chegam aqui, e eu encontrei no Arquivo Nacional um documento de um abaixo-assinado organizado por feministas da época, pela Berta Lutz, em solidariedade ao casal Canella, ou Bruneri Canella. Então, o que esse caso mostra? Esses dois casos têm processos judiciais. Esses dois casos têm a questão da identidade e a questão da prova. Como alguém prova ser quem é? Que tipo de prova é admissível juridicamente para mostrar que alguém é quem diz ser? Então, são essas coisas que me atraem para esse campo de fronteira do direito, da história, da literatura. Porque esse é um caso que, digamos que
ele circula nessa tríplice fronteira, porque nós temos a questão jurídica nos dois casos, nós temos a questão histórica nos dois casos e a questão literária nos dois casos. Porque você deve conhecer um grande escritor italiano do século XX, Leonardo Sciascia, o siciliano, escreveu belos livros, inclusive falando sobre a questão da máfia, a questão italiana, e ele escreve um conto chamado Teatro da Memória. E escreve um pequeno texto chamado A Sentença Memorável, em que ele fala do caso Martin Guerre. Então, nós temos essa fronteira literária. Tem um caso muito interessante que, como surge o livro do Martin Guerre? Essa historiadora que acabou escrevendo o livro, ela não fez o livro depois o livro virou filme. Ela foi contratada como consultora para a produção do filme. Olha, E atuou como consultora, questões históricas. Quando o filme ficou pronto, ela não ficou satisfeita. Ela falou, tem coisas ali, tem uma certa complexidade que não está aparecendo. E aí ela resolveu escrever o livro. Então o livro veio depois do filme. Então vale muito a pena ver os dois. Veja o filme e depois lê o livro. Eles mudam um pouco a ordem. E o filme é interessante também. E o que isso nos mostra? Nos mostra que são ângulos diferentes. E o outro dado ainda, só para a gente finalizar essa história, que eu sempre fico fascinado, é que o juiz Corrat, esse grande jurista, ele era protestante, ou seja, um dos huguenotes franceses, e ele foi morto por uma turba ensandecida na época da Noite de São Bartolomeu. Então, é um período da história ali em que muitas coisas estão acontecendo, né? Uma época de intolerância, ao mesmo tempo de afirmação de novas crenças. E esse caso veio à tona, como essa situação de quem nós somos. Como o direito pode ignorar isso? O direito não pode ignorar isso. Claro. E como é que o direito pode conhecer isso se não compreender essas dinâmicas de narrativa, de reconstrução, que estão presentes em qualquer operação jurídica? Você diz que menciona o Roland Barthes, Prazer do Texto. Belo livro. Para defender a ideia de que o texto técnico do do manual, das lições que o aluno vai ver singularmente, pode ser prazeroso. Significa, então, que o texto técnico, a gente pode usar nele também a escrita criativa. Não é isso? Fala um pouco disso. Excelente pergunta. Aqui, olha só. Foram dois caminhos que me levaram a essa reflexão, dessa segunda urgência, essa questão do prazer do texto. O primeiro foi a minha experiência no mestrado. Eu fiz uma graduação aqui em Brasília, acho que era muito jovem, sempre gostei muito de ler, mas a minha graduação não foi muito marcante no meu processo formativo. Aí eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, no início dos anos 90. E nessa época, a UFSC tinha uma vanguarda no que diz respeito à teoria do direito. Havia lá o professor Luiz Alberto Vará, que foi um grande professor, uma pessoa que via muitas coisas à frente do seu tempo. E ali tinha um ambiente de abertura e de inovação que eu me beneficiei muito dele. E aí, na época de mestrando, você lê muitas coisas, né? Lá tinha uma ênfase, eu tenho que fazer 3 disciplinas do mestrado, eu vou ter que ler 3 livros por semana. E são essas coisas que acabam ficando, né? E eu me recordo de ter lido textos de teoria social, textos históricos, que me davam um prazer do tipo estético. E eu me lembro de, num determinado momento, ter pensado assim, mas eu não sei se eu deveria estar vendo por esse prisma, porque, em tese, é um texto científico que não deveria gerar esse tipo de sensação. Mas, se a gente analisar, eu acho que esse tipo de sensação ela é muito intelectiva. Porque uma epifania, para usar um termo joyciano, é um momento em que as coisas se esclarecem. É um momento que uma hipótese fica confirmada. É um momento que uma porta se abre. Então, em termos cognitivos, em termos de aprendizado, uma epifania literária é muito informativa. Então, você tem autores, por exemplo, como historiadores como Carlo Ginzburg, ele que é filho de uma grande... Natalia. A grande romancista italiana do século XX. Outros como Marc Bloch, que escreveu livros fantásticos sobre a atividade de historiador. Georges Duby, grande medievalista. A lista poderia se estender muito. Você tem um contato com essa não ficção, mas fruindo o prazer do texto.
Então, essa foi uma primeira coisa que me chamou a atenção desde aquele momento. E uma segunda questão foi lendo uma das últimas conferências do Borges. Borges é uma espécie de Shakespeare moderno para mim. Eu nunca estou livre do Borges. Eu estou sempre pensando em termos do gênio de Jorge Luiz Borges. É uma coisa impressionante. E ele tem uma provocação, eu até cito nesse artigo, em que ele falava assim: James Joyce é genial, mas eu não gosto. Como não gosto? Eu não gosto de ler James Joyce. Mas como assim? Porque ler Joyce dá trabalho. Ler Joyce não é prazeroso. Ler Joyce envolve um esforço. E a literatura tem que ser prazerosa. A literatura tem que me dar prazer. Então, reconheço que ele seja um gênio, mas eu não gosto. Claro que tem uma provocação nisso. Ele escreveu um poema em homenagem chamado Invocação a James Joyce. Mas é uma provocação que me chamou a atenção. Cadê o elemento do prazer, daquilo? E eu tenho enorme prazer lendo Joyce, por exemplo. O Joyce dá um enorme prazer na leitura. Às vezes um prazer não tão convencional, na medida que você tem que encontrar. Mas às vezes estão todas lá. As possibilidades estão todas lá. Então, eu acho que isso vale para um estudante que, claro, eu não acho que um estudante tem que ficar o curso inteiro só lendo livros de literatura. Ele vai fazer letras. Né? Ele tem que ser um bom jurista. Ele tem que saber direito penal, direito civil, direito constitucional, direito de trabalho, direito administrativo. Mas ele pode fazer isso encontrando autores que escrevam bem. E existem. Um estudante de direito, se formou em direito, e que costumava dizer que só publicava seus textos quando eles fossem artisticamente perfeitos, é o Marx. É verdade, sim. E, aliás, tinha também uma... Que queria ser poeta. E uma experiência como jornalista também. Sim. Os textos dele para aqueles jornais ingleses são textos brilhantes, textos de intervenção. O direito tem muito a ver com essa formação das humanidades. Assim, por ser um curso muito antigo, muitas pessoas passaram por ele, mesmo não exercendo, e alguns até exercendo. O grande Haroldo de Campos, que é um dos maiores literatos aí do século no Brasil, ele era procurador do município do estado de São Paulo. Ele era graduado em Direito e trabalhava com Direito. Assim, esse mesmo livro que você me apresentou, do Adrian Hadman, esse livro fascinante sobre Joyce nos tribunais, né, o Joyce in Court, ele era um jurista, um advogado que virou juiz da Corte Suprema da Irlanda. E você lê o texto dele, é um texto literário. Você percebe que tem um componente literário. Então, é procurar buscar esses elementos do prazer em textos que não são necessariamente pensados para ser para dar esse tipo de prazer. Eu me lembro de ter lido um texto daquele professor radicado na Inglaterra, Costas Douzinas, ele dizendo o seguinte: o texto o direito, a linguagem do direito procurou ser tão técnica, tão hermética, que ele procura fingir que não é texto o tempo inteiro. É um texto que parece que não querer ser texto. Talvez por uma ideia de objetividade, por uma ideia de que o texto não possa ter múltiplas interpretações, ele é um texto que não assume ser texto. Eu acho que a coisa vai ficar muito mais interessante se nós visualizarmos ali camadas de textos, camadas de interpretações de textos. Então, isso é uma das coisas que eu digo para meus alunos também. E falo para meus alunos até na perspectiva estratégica. É normal, os alunos entram na faculdade, especialmente agora, o Brasil é uma situação muito difícil. Muitos alunos chegam na faculdade pensando no seu futuro profissional. Sim. E aí eu digo da importância de ler textos históricos, literários, de ampliar o espectro da formação, mas eu falo, também tem um elemento estratégico. Eu falo para os meus alunos, vocês vão ser pagos para escrever. O direito moderno, sim, ele se apreende, ele se apresenta por meio de textos. Se vocês não souberem dominar a leitura e a produção de um texto, vocês vão ser maus profissionais. Então, assim, o apelo aqui não é só um apelo humanista, não, é um apelo também estratégico. Querem ser bons profissionais, tratem bem do texto. É uma ferramenta... Totalmente. Eu diria que é a única, inclusive. Claro, tem um elemento persuasivo da sustentação oral, por exemplo, mas isso está cada dia menos presente. Os tribunais superiores, com tantos processos, cada vez mais evitam argumentos orais. Os julgamentos virtuais, julgamentos por planilha, tudo é cada dia mais textual. E é claro, no Brasil, parece que a oralidade sempre foi meio deixada de lado, né? A gente teve a experiência, que eu acho muito fascinante, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, o processo do trabalho, nasce com o princípio da oralidade. A ideia de que se resolve tudo em audiência. E muitas vezes, no início, sem advogados.
com as próprias partes, mas e depois com a participação de advogados. Esse princípio da oralidade, ele é informativo do processo de trabalho. Só que, gradativamente, né, o mundo jurídico é muito sufocante e foi se formalizando cada vez mais o processo do trabalho. Mas a oralidade ela é inerente ao direito desde a antiguidade. Sim, Não claro. existiam processos escritos na Grécia Antiga, mas existiam discussões. Na Roma do processo formular, se escreviam apenas fórmulas, mas se argumentava sobre elas. Então, esse elemento argumentativo é muito importante. Mas mesmo ele está sendo, de certo modo, colocado no segundo plano em prol dos textos. Então, vamos para os textos. Me parece uma boa ideia. O- Uma questão que você discute também, e que já mencionou aqui, é a questão da ficção. Na produção de texto, você, evidentemente, na literatura, você fala de ficção. E a ficção, às vezes, ela pode estar comprometida com a não-verdade, com a pós-verdade, com a mentira. Sim, com a imaginação. Uma coisa é a ficção literária e a outra coisa é a escrita criativa do direito, que pode ser algo extremamente alienante e se apresenta como um discurso do poder. É isso? Ótima pergunta. Nossa, dá para a gente falar muito sobre isso aqui. Mas vou focar no que eu considero mais importante. É evidente que o texto histórico e o texto jurídico não são equivalentes ao texto literário. O texto literário tem essa liberdade de ser concebido como um texto para ser disseminado, reinterpretado. Ele não tem um vínculo com o real. Claro que todos os historiadores, todos os escritores têm um vínculo com o real. Mas pensa o caso de Borges, por exemplo. Teve uma vida completamente sem eventos significativos. A biografia do Borges é a coisa mais sem graça, assim. Uma vida sem eventos, praticamente. Uma vida pessoal monótona, uma dificuldade de relacionamentos interpessoais, uma grande capacidade de fazer amigos, isso sem dúvida. Mas ele não é uma vida movimentada. Não é uma vida atribulada, não é uma vida de escritores, por exemplo, como um Castro Alves, ou vamos pensar que tiveram aventuras como um Lord Byron, né, como o próprio Shakespeare. Não tem uma vida cheia de eventos, mas tem um texto que resume o mundo. Tem uma capacidade de ver o mundo sem precisar estar no mundo. Bastava estar nos textos. Ele fala, não seria ninguém se não fosse a biblioteca dos meus pais, onde eu lia As Mil e Uma Noites, a Divina Comédia, o Quixote, a literatura regionalista argentina, as sagas nórdicas. Se não fossem... Minha literatura depende disso, não depende do que eu fiz. Não depende de uma história de amor, não depende de uma aventura, de uma vida aventuresca. Então, é claro, a produção literária tem essa autonomia. A produção histórica e jurídica, não. Ela tem que ter um contato com o real. Ela precisa se reportar ao real. Então, como já falei para você no início, como nem o historiador, nem o jurista tem acesso ao real direto, ele precisa de mediações. Nós todos, nem ao nosso passado, aqui, nós temos acesso direto. Você tem acesso direto a toda a sua memória? Não, claro. O que a gente chama de memória, muitas vezes a gente associa memória com lembrança. Mas a memória o que é? É a chave da diferença entre o lembrar e o esquecer. Aquilo que nós esquecemos é parte de nós. Claro. Eu também sou o que eu esqueci. Claro. Então, significa dizer assim, eu sou o que eu cancelei. Eu sou o que eu apaguei. Paradoxalmente, o que eu apaguei não está disponível para mim. Porque exatamente foi apagado. Então, o que significa dizer, nem o meu passado individual existencial está disponível para mim. Imagine uma situação intersubjetiva. Uma situação que envolve uma revolta, uma situação que envolve uma disputa entre pessoas. Essa é que não está mesmo. Então, ao mesmo tempo, por dever ético, um juiz, um jurista, um historiador, eles não podem abrir mão do compromisso de tentar essa reconstrução do real. E quais são as mediações que eles têm? Fontes. Fontes históricas para os historiadores, fontes jurídicas e processuais para os juristas.
E, claro, nessa reconstrução tem que ter esse componente ético de saber que a relação com as fontes é uma relação mediada. Agora, a construção do discurso vai claramente evocar elementos de criação. Exatamente porque não está disponível o passado como ele foi. Na reconstrução, há um componente de criação. Eu só preciso saber que eu estou em gêneros diferentes. Sim. Mas eu estou sempre atuando criativamente. E isso, pretender que isso não aconteça, não ajuda o direito e a história. Sem a imaginação, você não costura esses fatos. Exato. E não adianta nada eu fingir que eu não imagino. Não adianta nada eu fingir que eu não estou criando na reconstrução. Isso não vai ajudar as partes do processo. Isso não vai ajudar o processo histórico. Isso só vai complicar. Então, essa ideia de que eu preciso purificar as fontes. Não existem fontes puras. Sim. E não existe também um processo de filtragem. Existe um processo de seleção. Então, por isso é que eu acho que tem que ter consciência dessa imperfeição. E ter consciência só ajuda. Sim, sim. Eu gosto muito dessa questão da imaginação, que é o primeiro gênero de conhecimento, e é conhecimento mesmo, do Spinoza, né? Que, evidentemente, era um craque na interpretação de texto. E também, já percebeu uma coisa? Fabricava lentes, né? Fabricava lentes Então, isso de telescópio e microscópio. isso é uma coisa fascinante, essa metáfora do olhar. Borges, durante uma parte da sua vida, foi cego. Então, Beethoven, surdo. Então, isso mostra que o processo criativo não tem tanto da imitação, senão de uma reconstrução que envolve muitos talentos juntos. Sim, né? sim. Então, e que mostra, de novo, essa artificialidade do criado. Sim, né? Aí, ajuda também a gente a quebrar um certo mito romântico da inspiração. É muito difícil a gente imaginar uma inspiração que venha, a gente dá um componente Da sobrenatural. Não, é muito trabalho, e é muito trabalho duro você compor uma grande sinfonia. É um trabalho duro você compor uma grande peça de jazz. É um trabalho duro compor um baião de Luiz Gonzaga. Isso envolve trabalho. Sim, porque teve toda uma concepção romântica do artista como aquele que recebe uma inspiração. Claro que há casos de talento que nos impressionam, mas não existe isso sem trabalho de material de texto, sem trabalho de material do que os que fizeram antes de nós. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que gênero de texto você está lendo? Vamos definir esse gênero. Nas minhas disciplinas de Direito e Arte, Direito, Cinema e Literatura, eu passo poesia, conto, às vezes capítulos de romance, crítica literária, ensaio. Primeira coisa que eu falo para os alunos assim, vamos entender quem é o autor e vamos entender que gênero está sendo produzido. Porque isso muda. Se eu estou lendo um ensaio, se eu estou lendo uma crítica, se eu estou lendo um conto. São registros diferentes e que ajudam a selecionar meu olhar em relação ao que eu estou lendo. Eu estou lendo uma biografia agora do Alexander von Humboldt, e ele se maravilhava todos os dias observando a natureza. As viagens que ele fez pela América do Sul, Venezuela, subiu lá no Chimborazo, etc. Ele descreve os fatos que ele está vendo na natureza de uma maneira absolutamente poética e não abria mão disso. Agora, é muito interessante que ele, junto com um outro cara lá da Suíça, chamado Saussure, que devia ser avô do Saussure da linguística, ele inventou um aparelho chamado cianômetro, que era um disco com 55 gradações do azul, para ele medir o grau de azulidade do céu. O que tinha isso? Ele precisava ver a composição da atmosfera, quanto de vapor de água havia naquele ambiente. E isso era determinado pela cor. Então, eu estou achando isso assim como no Spinoza, ele polia lentes de microscópio e telescópio, o Humboldt, ele media a realidade com instrumentos precisos, científicos, e, ao mesmo tempo, poéticos.
esse é um exemplo fascinante. Eu volto, a partir dessa sua provocação, para uma questão literária e jurídica. Existe um grande escritor, infelizmente não tão conhecido no Brasil, chamado Emmanuel Carrère. É um escritor francês que Do começou... Jerusalém? Eu acho que sim, é um livro mais recente dele, não é isso? O Emmanuel Carrère, ele teve aquela formação de uma família ilustre francesa, teve aquela formação francesa, e eu vou chegar nele, vai ter a ver com o que você perguntou do composto. E ele não é uma ponte, é completamente sobrenatural. E aí o que acontece? Ele começa a carreira meio assim, sem saber. Ele dirige um filme sobre um músico. Ele escreve uma biografia do Philip Dick, aquele autor de ficção científica, mas ele começa a cobrir, e com isso ele começa a ficar famoso, julgamentos de crimes rumorosos na França. Como aquele caso famoso, um caso impressionante, né? Tem até um filme sobre isso, que é um caso de uma pessoa, era um cara que vivia numa cidade pequena da França, perto da fronteira com a Suíça, ele se casou, tinha 2 filhos, e ele dizia que ele era um médico que trabalhava na Organização das Nações Unidas em Genebra. E é muito comum, realmente, né? A Genebra é uma cidade muito cara, a Suíça é um país muito caro, Genebra é perto da fronteira com a França. Muita gente que trabalha nas organizações internacionais na Suíça mora na França. E ele tinha essa história. E ele dizia que ele tinha um colega lá que investia muito bem recursos, ele começou a pegar dinheiro de algumas pessoas, investir, e ele viveu anos, uma vida familiar com essa configuração. Até que uma pessoa começa a desconfiar de que estava demorando a ter o retorno do dinheiro, e aí foi consultar uma lista de trabalhadores da ONU, não viu o nome dele. Quando ele estava muito próximo de ser descoberto, o que ele faz? Ele chega em casa e ele pega um rolo de pastel e mata a mulher a pancadas. Depois mata os 2 filhos. Depois pega o seu carro, dirige cerca de 80 quilômetros da cidade vizinha e mata os pais e o cachorro dos pais. Nossa. Volta para a casa dele e coloca fogo na casa. Só que ele não morreu. É resgatado antes. Ou seja, ele promoveu esse morticínio e ele é o único sobrevivente. E o Emmanuel Carrère cobre esse julgamento, porque ele quer entender como funcionou esse processo. E ele reconstrói aí ele ganha confiança desse imputado, que foi condenado, claro, e eu estou dizendo isso porque ele foi solto, tipo, 1 semana atrás. Ele cumpriu toda a pena, está com mais de 70 anos, e foi solto recentemente. E o que o Emmanuel Carrère faz é um tipo de literatura que você não sabe o que é real e o que não é real. É observação da natureza humana, mas é também poesia. A mãe dele é uma russa refugiada que fugiu da Revolução, é uma grande literata, e ele faz uma viagem à Rússia. Esse é o melhor livro dele, chama Um Romance Russo. E nesse livro, há autobiografia, há elementos ficcionais, mas você não sabe o que é o quê. Ele faz textos jornalísticos brilhantes e faz romances brilhantes. Mas esses mundos se misturam. Sim. Porque essa é uma característica da literatura hoje. Nós temos um grande escritor brasileiro, você deve conhecer, o Bernardo Kucinski. Claro. Kucinski era um jornalista, grande jornalista. Trabalhei com ele no jornal Movimento. Isso, e ele fez um livro famoso sobre o fim da ditadura militar, a abertura política. A irmã dele é uma desaparecida do regime, né? Sim, a Ana. Ana Rosa Kucinski, professora da USP, ela e o marido desapareceram. E ele faz esse livro, que se chama K, simplesmente K, que é a inicial dela. Aí depois veio um subtítulo, Relato de uma Busca. E nesse livro, ele tem uma epígrafe muito provocadora, né? Tudo que está aqui é fictício, mas quase tudo aconteceu. E ele realmente fala assim, alguns capítulos são fictícios e outros não. E depois ele escreve um livro posterior chamado Os Visitantes, que são as pessoas que o procuraram insatisfeitas com o relato dele. E ele dizia uma coisa muito curiosa. Alguns capítulos que eu achava que eram os mais fictícios, que realmente não aconteceram, as pessoas sentiram como os mais reais. Então, existe essa
indeterminação do real, que a gente precisa ter atenção para ela. E existe também essa capacidade de gerar uma empatia que vem da criação. Por que Humboldt, se você me dizia aqui antes, teve esse impacto sobre Darwin? Por que esse personagem é tão importante? Porque a observação dele foi enriquecida com um tipo de apresentação que começou a marcar as pessoas. Sim. Eu penso em Marx, por exemplo, Hegel. São filósofos que escrevem praticamente batendo no seu rosto, provocando. Derrida, a mesma coisa, a gente se sente provocado por um texto de Derrida. E isso é um dos fatores de um texto, ele precisa nos provocar. Então, eu acho que a gente tem que trazer esses elementos para a superfície, para compreender o que significa esse ato de leitura. Sim, sim. O Freud é outro grande escritor. Lógico, sim. Você não precisa acreditar na pscanálise, mas os textos do cara São são espetaculares. artísticos, não é? Não é? Ele é um grande E você sabe que artista da língua alemã. tem um belo filme sobre ele, né? E a história desse filme. Tem um filme chamado Freud, Além da Alma. Sim, cujo roteiro foi feito pelo Sartre. Sim, mas aí o que aconteceu? Resumir. E aí não, o Sartre ficou muito indignado, porque parece, não sei se era o Faulkner, que eles foram para um castelo na Escócia, o John Huston, que é o diretor, e acho que o Faulkner, um grande escritor do século XX, e o Sartre. Só que o Huston e o Faulkner ficavam bêbados de uísque o dia inteiro. E o Sartre vinha com aquele calhamaço no roteiro. Não quero saber disso, não. Tanto que o Sartre não está nos créditos, né? Então teve todo esse elemento acidental na produção desse filme, que é fascinante, e o filme é uma obra-prima. Sim, sim. O filme mostra o desespero do Freud. O que é interessante no filme? Ele mostra o desespero do Freud com as pesquisas que ele vai fazendo e com os resultados que ele vai atingindo. O filme mostra o Freud atormentado por aquilo que ele próprio está descobrindo. Como se fosse uma espécie de Édipo, né? Porque qual é a grande crueldade de Sófocles? Sófocles põe Édipo como o personagem narrador da sua própria desgraça. O Édipo Rei, ou Édipo Tirano para alguns, é uma narrativa em que nós vamos acompanhando ele se aproximando de uma verdade que é muito cruel. Então eu vejo um pouco no filme isso. Eu não tinha feito, surgiu aqui. Mas eu acho interessante. O Montgomery Clift está muito bem no papel de alguém que, vendo aquelas pesquisas, lembra daquele professor dele que fica... O Breuer. Exato, que fica assim, não faça isso, né? E ele próprio, a gente percebe a vacilação dele, o temor diante do que ele estava vendo. Então, acho que isso é um dado interessante também dessa experiência fílmica. Não sei se fosse usar aquele roteirão de 4 horas, se teriam passado isso. Era impossível filmar. Até porque ninguém aguentava ver. Ô, Cristiano, um dos seus interesses, assim, que a gente logo percebe, é a escritura da Shoah. Sim. A questão do Holocausto. Sim. Queria que você falasse um pouco disso. Nós temos aqui o Paul Celan, né? O Paul Celan, isso que é anjo ao contrário, né? Isso. E ele chamava Anchel, né? Porque, Anchel. Isso. Ele nasce ali naquela região da Bucovina, né? É um que era a Romênia. Que na época, hoje é a Ucrânia, né? Mas na época era a Romênia. É a porção mais oriental do Império Habsburgo. Assim, nos estertores do Império Habsburgo, assim, no final da civilização aí desse mundo que vai acabando, da Mitteleuropa, ele nasce nos confins do Império Austro-Húngaro, mas é educado em alemão. E perceba a dimensão. O caso dele é um caso muito extremo, porque ele é educado, alfabetizado em alemão, é tradutor de poesia para o alemão. Os pais dele morrem no campo de concentração. Ele era judeu. A região da Bucovina, essa região do leste europeu, é uma região com grande presença judia, então muito atacada, sofreu muito na guerra. Ele mesmo vai para um campo de concentração, mas ele sobrevive. E aí ele começa a escrever. Ele tem um poema famoso que está aí numa bela tradução, né, que é A Fuga da Morte, né, a Todesfuga, que ele brinca com a coisa da música, né, da fuga, né, uma arte alemã, né, tem toda uma questão das fugas de Bach, por exemplo. Mas o que é impressionante? Ele continua escrevendo em alemão. Então, eu ouvi de um grande professor de literatura que eu tive, uma frase que ele teria dito assim: a minha língua mãe é a língua que matou a minha mãe.
esse é um componente aí de destruição interna muito forte, né? Porque ele começa a associar a tradição alemã com o que aconteceu com o nazismo. Sim, o nazismo é, de algum modo, a hiperrealização de uma tradição alemã. Então, a obra que ele produz é uma obra cheia de silêncios, cheia de interrogações, que é um dado tipo da literatura do testemunho, né? Eles nunca são explícitos. Sempre existe um espaço vazio, sempre existe um lugar de silêncio. Tem a propósito aqui, só para Claro. parênteses, um poema que ele fala: uma folha desarvorada, para Bertolt Brecht. Que tempos são estes em que uma conversa é quase um crime, por incluir o já explícito? Exato, exatamente. Porque o que está no fundo dessa afirmação, que é belíssima? Como representar aquilo? Como se representa o que não é representável? Como se descreve aquilo que nós não temos condições de descrever? Isso é um dado que é uma tônica de muitos desses escritores sobreviventes, né? Os chamados, que são da literatura do testemunho. Muitos se suicidaram, como o próprio Paul Celan. Porque é uma coisa, realmente, é um tipo digamos assim, de ferimento que não acaba nunca. Porque qual é o dilema? E Primo Levi dizia isso, que é um desses grandes. O que ele dizia? Por um lado, eu não quero narrar o que aconteceu, porque eu vou ter que reviver o que aconteceu. Eu vou ter que voltar. É uma revitimização. Por outro lado, ele fala, eu tenho um dever com a humanidade de contar, para que não aconteça de novo. Então, tem um elemento de autopreservação, mas tem um elemento gregário, tem um elemento, assim, de compaixão, tem um elemento de empatia com a humanidade. É preciso escrever para que não aconteça de novo. E que é efetivamente uma coisa muito forte. E eu tive a honra de ser da Comissão de Anistia aqui do Ministério da Justiça. Eu via a força das pessoas que iam dar o seu testemunho e, na hora de dar o seu testemunho, sofriam aquilo de novo. Mas eu me lembro de uma das sessões que a gente fez do Dia Internacional da Mulher, uma mulher, e as mulheres, especialmente na ditadura militar brasileira, foram objetos das piores violências sexuais, e uma mulher dizendo assim, eu faria tudo de novo, porque eu queria um país melhor, justo, eu acreditava naquilo. É emocionante você ver uma coisa dessas. Para ela dizer isso, ela teve que sofrer muito. Então, esse é um dado da nossa experiência, porque nós tivemos essa experiência extrema do totalitarismo, o stalinismo, o nazismo, mas nós tivemos as ditaduras da América do Sul que foram tremendamente, da América Central também, que foram tremendamente cruéis, que tiveram um impacto na vida de gerações inteiras. Eu não vivi essa geração, ou seja, eu não fui afetado diretamente por isso, eu nasci em 68, mas existe uma empatia com as pessoas que viveram isso. Nós temos contato com elas pelos textos que elas deixaram, pelos testemunhos que os sobreviventes contam, pelas histórias de vida. Pensam pessoas como, por exemplo, o famoso Oswaldão, que era um militante político, foi estudar na ex-Tchecoslováquia, volta para o Brasil para ser um dos primeiros da guerrilha do Araguaia, onde era tido como um ídolo, era campeão de boxe. Eu tenho um filho que chama advogado, que se chama Oswaldo, por causa dele. Oh, mas que homenagem bonita, viu? Você sabe que eu estou terminando um texto sobre as ditaduras da América Latina e eu quero contar algumas histórias. A dele é uma que eu quero contar. A outra, Davi Capistrano. Um grande brasileiro, a gente não sabe muito dele hoje, mas é uma pessoa que, sempre engajado na luta social, ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra Franco. Ele lutou na resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Aí ele volta para o Brasil e se engaja no Partido Comunista. O Partido Comunista é proibido. Ele continua a clandestinidade lutando por um mundo melhor. E depois ele acaba sendo mais um desaparecido do regime. Todo dia que foi para a Casa da Morte, em Petrópolis. Essas pessoas precisam ter sua trajetória contada, porque elas indicam os dilemas e os dramas de um Brasil.
Sim. O Darcy falava, estava falando aqui antes um pouco dos personagens históricos, o Darcy Ribeiro dizia que todo mundo tinha que ler a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Porque ali ele fala, ali estão todos os dilemas do Brasil. Ali estão todos os dramas do Brasil. Todo mundo. Ele fala assim, agora você vai lá, pega essa carta e leia. Eu não sei se você conhece esse livro dele, que é um livro genial, chamado Entre Trancos e Barrancos. Sim. Como o Brasil deu no que deu. Que eles pega cada ano e vai fazendo aforismos por ano. Assim. Esse livro é uma obra-prima. Que ele diz lá que ele errou tantas vezes, né? Sim, e ele dizendo assim, e a sinceridade dele, né? Ele fala dos acontecimentos políticos, mas fala o que está acontecendo no teatro, no cinema, e sempre termina que qual foi a música do carnaval daquele ano. Que se cantava no carnaval daquele ano. Então, tinha uma capacidade de ver o mundo. Então, essas pessoas, não é que existam pessoas mais interessantes que outras, mas algumas pessoas têm uma trajetória histórica que suplantam a história delas. Sim. Então, eu acredito, aí você perguntou por que eu estou chegando nisso? Porque o século XX é um século paradoxal. É um século cheio de catástrofes, mas cheio de coisas interessantes. Sim, eu gosto de história, eu gosto de história do direito, eu adoro história antiga, medieval, moderna, mas eu adoro o contemporâneo. Me lembro uma passagem, eu sempre falo para meus alunos, tem um grande historiador americano chamado Robert Darnton. O Darnton tem uns livros famosos sobre a Revolução Francesa. E ele tem uma história curiosa, né? Ele era repórter policial antes de ser acadêmico. Ele era repórter policial do New York Times. E aí ele foi ingressando na história e virou um acadêmico reconhecidíssimo. E ele é especializado em século XVIII. E aí diz que, às vezes ele falando, às vezes as pessoas me perguntam, você gostaria de, já que você gosta tanto, né, da ilustração, do iluminismo, você não gostaria então de viver no século XVIII? Aí ele falou, acho que não. E se não tivesse jeito, eu teria duas condições. Primeiro, voltar só da burguesia para cima. Não quero voltar como camponês ou proletário. Quero voltar da burguesia para cima. E, principalmente, quero ter acesso ao dentista dos nossos tempos. Porque as pessoas tinham muitas dores de dente nessa época. Tanto que o livro dele, que ele conta, isso chama um livro fascinante, ele chama Os Dentes Falsos de George Washington. Ah, sei. Porque parece que o George Washington realmente tinha uma uma dentadura dentadura de terrível. madeira postiça. E tem um retrato famoso dele que ele aparece assim, com uma careta, porque ele estava com dor de dente. Então, essa ideia do Darnton, eu acho fascinante, é um pouco que vale para nós. Assim. Falar das catástrofes do século XX e XXI não significa dizer que não se abram muitas perspectivas humanistas também. Então, eu não tenho um pouco dessa nostalgia do passado e um pouco desse desprezo. O presente é a nossa matéria. Então, o contemporâneo é interessante agora. A gente não pode ficar tapando o nosso olho. Claro. Significa que você não tem uma visão apocalíptica. Não, de forma alguma. Ótimo. Forma alguma. Porque isso eu vejo, às vezes, algumas pessoas assim, antigamente era melhor. Não, realmente não sei. Eu não tenho esse tipo de julgamento. Eu acho que o nosso tempo é hoje, eu acho que os desafios que colocam para nós é agora, e agora tem que ser enfrentados. E a gente não pode deixar essa perspectiva de lado. Mas pensa uma situação interessante. Toda essa questão da luta do Hitler, por exemplo, contra o que ele chamava de arte degenerada. Sim. Né? Entartete Kunst. Que você tinha uma série de pintores e músicos, escritores que eram malditos. Muitos deles eram judeus, não por coincidência, mas porque faziam uma arte degenerada moderna. Digamos assim, o templo dessa concepção de arte é a chamada Haus der Kunst, que é a Casa da Arte, que é um lugar construído em Munique pelo Hitler, em que ele ia pessoalmente fiscalizar a obra. Tem fotos dele acompanhando a obra. E lá ele fazia as exposições da arte virtuosa, etc. Hoje a Haus der Kunst continua lá como uma galeria de arte contemporânea. Expôs a Guernica, expôs uma série de obras sobre a apartheid da África do Sul. Então, são essas astúcias da história. Hoje, a casa feita para ser a casa da arte comportada é a casa da arte mais vanguardista que existe. Então, eu vejo um pouco por esse lado também. A última entrevista que nós fizemos aqui foi com o Pedro Tierra, o Hamilton Pereira. Hamilton, sim, claro. E o Hamilton tem uma história tremenda que ele conta nos Tempos do Pesadelo, dos livros dele, de testemunho também, né? Eu conheço mais as poesias, tem umas poesias muito, muito impactantes. Né? E esse livro de prosa, ele conta uma história que, quando ele estava aqui no pique, um dos torturadores ligava
uma sinfonia dos Sibelius, Sério? quando ia torturá-lo. Por que, meu Deus? Eu gostava de música clássica e tal. Eu me lembrei disso porque o Hitler deu uma medalha aos Sibelius naquela época, né? Interessante. Olha, eu não sabia disso e por uma questão muito pessoal. Sibelius é um dos compositores mais chatos da história da música. Eu tenho um verdadeiro, assim, pânico de ouvir uma sinfonia inteira do Sibelius. Assim. É o melhor remédio para o sono você ouvir, por exemplo, a segunda sinfonia do Sibelius. Você não passa o segundo movimento, entendeu? Assim, mas é uma coincidência. Eu não sabia disso. Talvez não. É muito subjetivo. Isso é uma coisa É que a muito subjetiva. Finlândia tinha lá o. Ele era conservador, mas evidentemente não era. Não, Chegava e a você ser sabe que a nazista. Finlândia, um rápido comentário, a Finlândia hoje é um celeiro de talentos musicais, né? Tem uma escola de regência, os principais jovens finlandeses hoje, jovens regentes hoje, são finlandeses. A Finlândia tem uma vocação para música Vocação que grande. é muito interessante. Mas sobre essa história que você está contando, que eu acho interessante, é esse papel da frustração do Hitler como artista. Né? Isso é um dado, né? Assim, o que uma frustração na criação pode gerar, não é mesmo? Se tivesse admitido ele naquela escola de belas artes, claro que historicamente a gente nunca pode pensar assim, sim, mas eu acho que o mundo seria diferente. Né? Então, esse é um dado, né? De a gente pensar como a arte nos mobiliza, né? Como a arte nos coloca numa situação única, assim, e que eventualmente pode gerar esse tipo de desdobramento, né? Como no caso dele. É uma questão extremamente complexa. Eu estou me lembrando agora da discussão da semana, que é o Vargas Llosa. Ah, sim. Ótimo tema. Ótimo tema. Quer dizer, é um texto. Uma coisa é o Dom Pantaleão e as visitadoras, e a outra é o cara que apoia as Não, é desgraças. inacreditável, assim. Não é? É inacreditável, porque eu acho ele um grande escritor. Claro, Você pega um livro, A Guerra do Fim do Mundo, que ele conta a história de Canudos. Aquilo é uma obra-prima. claro. Você vai lendo, aquelas camadas vão acontecendo, assim. E nessa época ele era próximo da esquerda, né? Claro, ele era amigo amigo do Jorge Amado, Garcia, e do Jorge Garcia Amado. Marques. E do Jorge Amado. Ele ficou na casa do Jorge Amado quando fazia esse livro. É essa coisa do arrependido, né? Isso é um problema. Né? Terrível, Isso é esse é um grande problema. É um Mas, dos afetos mais tristes. aí vem, né? Mas isso agora é uma tônica também na música, assim, ouvir Wagner é um tabu na Alemanha. Em Israel, por exemplo. Ouvir Wagner em Israel, o Daniel Barenboim, que é um grande músico, tocou num bis, ele não conseguiu terminar o bis, porque virou um tabu. E eu entendo, de certo modo, quem descende de vítimas diretas da Shoah, não querer ouvir. Se bem que o Hitler também adorava o Beethoven, né? Sim, mas o ídolo dele era Era o Wagner. E Bruckner, Bruckner. que era austríaco. Mas o de Wagner Linz. era também ídolo do Joyce, né? Sim, e Wagner, e todos, E o Wagner não, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, todos os modernos passam por Wagner. Claro. Não tem como fugir disso. E é um grande músico. E a gente descobriu esses dias que o Wagner é um precursor dos romances da Jornada de Heróis, como o Tolkien, É verdade. Essas sagas. essas né? sagas É nórdicas, verdade. os vikings e Esses deuses, do Valhalla. Faz sentido. Isso aí. Não sei se é uma coisa boa que ele fez, mas assim. Mas era um músico visionário, né? E uma pessoa que não só nessa questão antissemita, que é documentada, Sim. mesmo na vida pessoal, tinha atitudes muito complicadas. Terrível. Mas é um gênio musical que Gênio. nos comunica uma coisa até hoje. Então a gente tem que pensar nessa complexidade do ser A humano. arte realmente. Eu costumo dizer que os produtos da imaginação eles podem ser luminosos, mas podem ser também tenebrosos. Sem dúvida. Isso é muito A interessante. capacidade Pode humana ser um de gerar negócio isso, muito alienante sem ou dúvida. pode abrir epifanias, né? Mas sem dúvida. E a gente convive e os dois estão muito mais próximos um do outro do que a gente está em condições de aceitar. Né? A gente analisar isso, tem esse lado também, né? Então, eu acho que passa por isso. Paixão, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco. Você me mandou alguns planos de curso e eu Sim. falei, pô, aquilo ali deve ser extremamente divertido. Porque você leva em conta questão de cinema. Esse ano você levou em conta a Semana de Arte Moderna, sim. não é? E
agora mesmo vai levar em conta essa questão da Estatuto Estatuto da da Verdade. Verdade na história e no direito, né? Eu queria que você contasse um pouco os seus planos de aula, os seus planos de curso. Essa foi uma pergunta ótima. Eu costumo dizer, a gente, além dos planos de curso, a gente escreve alguns artigos, já escrevi alguns livros, e eu digo isso com a maior tranquilidade, sem nenhum tipo digamos assim, de viés. Eu não gosto muito das coisas que eu escrevo. Porque eu acho que existe tanta gente que escreve bem que eu tenho um prazer tão grande de ser leitor que eu acho que ler coisas boas é melhor do que escrever coisas não tão boas. Mas, claro, por conta do que a gente faz, do que a gente produz, está na universidade, você acaba escrevendo. E é legal, porque a escrita tem a ver com a pesquisa, e a pesquisa ela precisa ser colocada, precisa ser publicizada. Eu sempre defendo isso. Mas não existe nada melhor para um professor, pelo menos na minha perspectiva, do que preparar um plano de curso, do que fazer combinações. Combinações que sequer você domina. Quando eu escolho um filme e 2 textos, eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai Vai funcionar fazer na a hora. conexão. Não tenho, eu tenho intuições. Mas muitas vezes, antes da pandemia, a disciplina se chamava Direito, Cinema e Literatura. Foram várias turmas. E sempre uma aula dupla. Porque eu sempre quero que os alunos assistam o filme presencialmente, juntos. Não quero essa coisa de ver em casa e discutir lá. Porque você perde a experiência. Sim. Então, assim, eu reservo a manhã inteira e a primeira parte dessa manhã é para passar o filme com todo mundo assistindo. E depois a discussão mediada por textos. Isso dá umas camadas que a gente não imagina. Porque assim que sai do filme, tem algumas passagens que remetem ao texto e o texto remete a outras coisas que eu não tinha sequer a menor ideia que seria possível. Eu me recordo de uma vez, eu coloquei um filme lindo brasileiro, o Central do Brasil, e coloquei aquele texto belíssimo do Guimarães Rosa, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um conto quase perfeito, né? É um mini Grande Sertão. E a gente, discutindo aquilo, alguns alunos se emocionaram, literalmente. Sim, alguns alunos choram, porque você tem um despertar de uma subjetividade que não é despertada por um professor. É despertada pelo texto, é despertada por aquilo que o texto causou depois de ter visto o filme. Num deles, eu fiz um mini festival de cinema argentino. Porque o cinema argentino é de uma capacidade, né? A gente fica impressionado. Impressionante. Então, eu coloquei filmes como O Filho da Noiva, um filme um pouco conhecido chamado Abraços Partidos, que é belíssimo, de um diretor argentino, que fala da comunidade judaica em Buenos Aires. Coloquei aquele que eu considero uma grande obra-prima, que é O Segredo dos Seus Olhos. E os alunos se envolvem com aquilo, quase nenhum deles conhecia. E eu percebo que depois, pelo que eles me dizem, tem uma grande marca sobre eles. Porque O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme belíssimo, se passa boa parte dele se passa na secretaria, no cartório de uma vara de uma justiça. Olha só. O personagem principal, que é o Ricardo Darín, é uma espécie de escrivão de um juiz. E a personagem, a Irene, que é digamos, a protagonista feminina, ela é uma advogada que vira auxiliar e depois vira juíza. Agora, o filme não é um filme jurídico, judiciário, mas é um filme em que o direito tem uma grande participação. Então, esse tipo de questão nos ajuda a compreender como é que funciona a dinâmica de uma vara do Poder Judiciário, de um cartório, de uma repartição, um lugar que o aluno vai passar por ele. Tem um outro filme maravilhoso, um filme alemão, que esses dois que eu estou falando aqui são os filmes que os alunos mais gostam. Eu sempre troco, mas alguns filmes eu volto a eles de 2 em 2, 3 em 3 anos. É um filme chamado A Vida dos Outros. Ah, Que esse é sim. um filme Da Alemanha Oriental. esse é um filme sensacional. Sensacional. E os alunos ficam muito impactados com esse filme. E com uma trilha sonora Não, superba. tudo no filme funciona. As atuações. E tem uma série de histórias daquele filme que são mais impressionantes, né? Aquele ator que dá aquela interpretação incrível, ele era realmente um ator símbolo da Alemanha Oriental. Olha só. E depois ele descobriu que ele era espionado o tempo todo, inclusive com o auxílio da esposa dele, que era também atriz.
Então, isso acontece no filme e aconteceu com ele. Olha só. E o mais incrível é que ela entrou com uma ação em que ele foi proibido de falar sobre isso publicamente. E ele faleceu logo depois daquele filme. Então, é uma história assim, incrível, porque também tem essas conexões com Com o os dilemas reais. Então, a minha... Você perguntou dos planos de curso. Por que os planos de curso são interessantes? Porque eles atingem os alunos de formas diferentes. Ninguém chega no mesmo texto da mesma forma. Ninguém chega no mesmo filme da mesma forma. Você chega com sua história, com suas perguntas, com seus dramas. E a produção conjunta disso, quando isso surge conjuntamente, cria uma textura na aula que é única. Porque vão aparecendo essas questões. Então, é nesse sentido que a aula tem esse elemento que eu chamo de performativo. Não do professor como performer, mas um performativo do grupo. Sim, Do sim. tipo de questão que surge. E isso se perdeu um pouco no ensino remoto, porque é difícil ser performativo no Zoom. A gente até teve até uma boa experiência de 2 cursos de Direito e Arte, um deles é sobre a Semana de Arte Moderna, mas É efetivamente diferente. você tem que estar ali, um olhando para o outro, Claro, claro. um ouvindo o outro. Então, nesse sentido, fazer o plano de curso é um dos momentos preferidos do semestre. Você escolhe, eu tenho um monte de textos, um monte de opções de filmes, eu preciso fazer escolhas. E essas escolhas, e agora eu estou trabalhando muito com artes visuais também. Tem muitas bases de dados. Fotojornalismo, por exemplo. O Brasil tem uma grande potência no fotojornalismo. Não sei se você conhece um portal que acaba de surgir, feito pelo Instituto Moreira Salles, chama Testemunho Ocular. Não conheço ainda. É um portal genial em que tem 6 grandes fotógrafos brasileiros, está lá o Evandro Teixeira, outros também, e tem fotógrafos convidados de todas as gerações. Então, você tem um painel de fotojornalismo que é único, e a fotojornalismo é um tipo de arte. Tenho usado muito esses materiais. Uma outra coisa que eu tenho usado, porque me interessa, é discutir o sentido de Brasília. O que é o projeto arquitetônico de Brasília? O que é o projeto urbanístico de Brasília? E o que foi feito do projeto hoje? Então, uma disciplina que eu dei chamava, assim, eu trabalhei a ideia de, será que existem ruínas em Brasília? E os alunos tinham que fazer um vídeo sobre onde estão as ruínas de Brasília. E saíram vídeos interessantíssimos. Então, tem esse elemento de despertar um pouco o aluno para esse tipo de questão. Tem alunos que escrevem contos brilhantes. O que aparece nos trabalhos finais é incrível. Eu peço vídeo ou TikTok ou de Reels. Tem uns que tem um componente cinematográfico aí envolvido. Fazem uma edição, colocam uma música. Então, esse tipo de questão, eu acho que tem que passar pelo curso jurídico. Sim. Eu acho que... E teria que passar muito mais. Dar um outro tipo de formação para o aluno. Inclusive, nas disciplinas duras, nas disciplinas profissionalizantes. Você ganha em olhar, Percepção, sensibilidade. Exatamente. E que realmente redunda no melhor profissional. Eu acredito nisso. Eu acho que ninguém vai querer ter filósofos, artistas. Não, eu preciso de bons juristas. O direito é importante para a sociedade. Agora, é importante que essa formação deles seja mais abrangente possível. Sim. Pô, puxa vida. O papo foi absolutamente interessante. Eu agradeço muito você ter aceito o convite. Fica já convidado para próximas conversas aqui, se esse programa progredir, não é? E eu agradeço a audiência de vocês aqui no República Popular das Letras. Não se esqueça de fazer a inscrição, dar uns likes aí embaixo e até a próxima. Muito obrigado.